A origem do Império Khmer é uma das narrativas mais fascinantes e complexas da história asiática. Ela começa em um tempo em que o Sudeste Asiático era uma vasta colcha de pequenos reinos, tribos independentes e culturas que floresciam à sombra das grandes civilizações da Índia e da China. Foi nesse cenário fragmentado, repleto de mitos, rituais e rivalidades, que um homem visionário decidiu unificar um povo e construir algo que ultrapassaria os limites do tempo. Seu nome era Jayavarman II. E sob sua liderança nascia não apenas um reino, mas uma nova forma de ver o mundo. O Império Khmer. Antes de Jayavarman II, o território que hoje corresponde ao Camboja era uma região de reinos dispersos, influenciados pela cultura indiana e pelo comércio com outras nações asiáticas. A Índia havia deixado marcas profundas desde a língua e a religião até a organização política e filosófica. O hinduísmo, com seus deuses poderosos e sua cosmogonia complexa, encontrou terreno fértil entre os povos locais, que passaram a enxergar seus líderes como mediadores entre o divino e o terreno. Essa fusão cultural, conhecida como indianização, seria o alicerce espiritual e ideológico sobre o qual o império seria erguido. Jayavarman II surgiu como um líder capaz de transformar essa herança em poder político. Por volta do ano 802, ele proclamou sua independência de reinos estrangeiros e se autodenominou Devaraja, o Rei Deus. Essa ideia revolucionária unificava fé e autoridade, estabelecendo que o rei era a encarnação viva do deus Shiva na Terra. Assim, sua palavra era lei, seu corpo era sagrado, e sua missão era construir um império que refletisse a ordem divina. A partir desse momento, a história do povo Khmer deixou de ser uma coleção de tribos e passou a ser uma civilização. Essa transformação não aconteceu por acaso. Jayavarman II compreendeu que o poder não se mantém apenas pela força militar, mas pela crença. Ele soube unir a espiritualidade hindu ao orgulho local, criando um senso de identidade coletiva. A fé no Devaraja dava ao povo um propósito. Servir ao rei era servir aos deuses. A obediência se tornava um ato sagrado, e cada templo erguido era mais do que uma construção. Era um portal entre o céu e a terra. Foi essa crença que permitiu a consolidação do império e o início de uma das eras mais notáveis da humanidade. No coração do império nascente, Jayavarman II estabeleceu sua capital em Aryaralaya, próxima ao grande lago Tonle Sap. Essa escolha não foi aleatória. O lago, que muda de tamanho conforme as estações, era uma fonte inesgotável de vida. Suas águas alimentavam a terra, garantiam colheitas abundantes e forneciam peixe para sustentar a população. A partir dele, a civilização Khmer começou a se organizar em torno da água, entendendo-a não apenas como recurso, mas como símbolo divino. A natureza passou a ser moldada pela engenharia e pela fé, e a água se tornaria o elemento central da identidade Khmer. Os primeiros séculos do Império foram marcados por uma combinação única de ambição e devoção. Reis sucederam Jayavarman II, expandindo as fronteiras e consolidando o poder. Cada monarca buscava eternizar seu nome por meio de templos e obras grandiosas, que refletiam sua ligação com o divino. O conceito de mandala, ou centro cósmico, era aplicado a cada cidade. O templo central representava o Monte Meru, morada dos deuses, e ao seu redor se estendiam as áreas urbanas e agrícolas, conectadas por canais e caminhos simbólicos. Essa visão integrava o espiritual e o material, transformando cada cidade em uma representação física do universo. Durante o reinado de Indravarman I, no século Nojo, o império deu um salto monumental. Ele iniciou a construção de bareis, reservatórios gigantescos que armazenavam água durante as chuvas e garantiam irrigação nas secas. O primeiro grande barai, conhecido como Indratataka, tornou-se o modelo para todos os sistemas hidráulicos que viriam depois. A engenharia Khmer se refinava, criando um equilíbrio entre tecnologia e espiritualidade. Os canais não apenas irrigavam, mas simbolizavam a fluidez da vida, a conexão entre o homem e os deuses. Essa harmonia entre fé, poder e natureza definia a identidade Khmer. Enquanto impérios vizinhos baseavam seu domínio em conquistas militares, o Império Khmer expandia sua influência através da integração cultural e da capacidade de transformar o território. Cidades inteiras foram erguidas com precisão matemática, templos esculpidos com detalhes que ainda hoje desafiam a compreensão moderna. Cada pedra era uma oferenda, cada inscrição um pedido de eternidade. Os reis não apenas governavam, mas construíam a história com as próprias mãos, acreditando que a imortalidade estava na obra que deixariam para os deuses. À medida que o império se expandia, sua religião também evoluía. O hinduísmo convivia com o budismo, criando uma mistura única de crenças. Enquanto os primeiros reis reverenciavam Shiva e Vishnu, os séculos seguintes veriam a ascensão do budismo Mahayana, que enfatizava a compaixão e a iluminação espiritual. Essa transição não foi abrupta, mas gradual,
refletindo a capacidade do povo Khmer de adaptar-se sem perder sua essência. Assim, templos dedicados a divindades hindus começaram a abrigar estátuas de Buda, e a arte religiosa passou a expressar serenidade e introspecção. Por trás das crenças e da grandiosidade, havia também uma profunda estrutura social. A sociedade Khmer era hierárquica, mas interdependente. No topo, o rei, o centro espiritual e político. Abaixo dele, sacerdotes e funcionários que administravam o império. Artesãos, escultores e arquitetos trabalhavam em projetos que exigiam décadas para serem concluídos. Agricultores sustentavam a economia com colheitas abundantes, fruto do domínio sobre a água. Essa organização permitiu um equilíbrio social que durou séculos, mantendo a ordem e a produtividade em níveis impressionantes para a época. A geografia do império também foi crucial para seu sucesso. Localizado entre a Tailândia, o Vietnã e o Laos atuais, o Império Khmer se beneficiava de uma posição estratégica que facilitava o comércio e a comunicação. Rios serviam como estradas, conectando vilas e cidades. O Mekong, um dos maiores rios da Ásia, era a artéria vital do império. Essa integração natural permitia o transporte de mercadorias, o intercâmbio cultural e o fortalecimento político. Tudo convergia para Angkor, o coração espiritual e administrativo da nação. Com o tempo, o império desenvolveu uma identidade tão sólida que ultrapassou os limites da religião ou da política. Tornou-se uma civilização que compreendia o poder da harmonia. Harmonia entre o homem e a natureza, entre o sagrado e o prático, entre o presente e o eterno. Essa filosofia permeava todos os aspectos da vida Khmer, desde o planejamento urbano até os rituais diários. Viver sob o reinado do Devaraja era participar de uma ordem cósmica, em que cada gesto tinha significado e cada construção um propósito divino. O século X trouxe novos desafios e transformações. A sucessão de reis gerou disputas internas, e o império precisou reafirmar seu poder. Foi nesse período que surgiram templos de pedra como Prehup e Banteay Srey, obras-primas que simbolizavam não apenas devoção, mas também domínio técnico. As esculturas delicadas e as proporções precisas demonstravam que o Império Khmer havia atingido um nível de sofisticação comparável às maiores civilizações do mundo antigo. Entretanto, essa era de construção não era movida apenas pela fé, era também uma afirmação política. Cada templo erguido era um monumento ao poder do rei, um lembrete visível de que ele era o elo entre os deuses e os homens. A competição entre monarcas gerava uma corrida pela eternidade. E assim o império se expandia, impulsionado por uma mistura de espiritualidade, ambição e orgulho. Por trás dessa aparência de estabilidade, sementes de complexidade começavam a germinar. O império havia se tornado vasto demais, exigindo uma administração eficiente e uma rede hidráulica que crescia a cada geração. O controle das águas era essencial para manter o equilíbrio, mas também representava um risco. A dependência total desse sistema tornava o império vulnerável. Qualquer falha, uma seca prolongada, uma enchente inesperada, uma negligência administrativa menos poderia desestabilizar toda a estrutura. Ainda assim, nesse estágio, o Império Khmer parecia imbatível. Suas fronteiras alcançavam regiões do atual Vietnã, Tailândia e Laos. Seu poder econômico e cultural irradiava por todo o Sudeste Asiático. Angkor florescia como um símbolo da união entre fé e engenharia, e seus templos eram comparados às moradas dos deuses. O império havia se tornado uma força da natureza, uma expressão máxima da capacidade humana de moldar o mundo. Mas como toda grande civilização, o Império Khmer estava construindo, sem perceber, as bases de seu próprio desafio. A complexidade de sua rede hidráulica exigia manutenção constante. A sucessão de reis introduzia novas prioridades, novos templos, novas obras. E aos poucos a atenção que antes era dada ao equilíbrio entre homem e natureza começou a se voltar cada vez mais para a ostentação do poder. A harmonia inicial começava a dar lugar à vaidade, e o que antes era um sistema equilibrado tornou-se uma estrutura frágil, dependente de perfeição contínua. Ainda assim, no período de fundação, a visão de Jayavarman II e de seus sucessores havia sido cumprida. O Império Khmer se consolidara como a maior potência do Sudeste Asiático, um farol de civilização, fé e engenhosidade. Eles haviam criado não apenas um império, mas uma forma de entender o mundo, uma civilização que via a água como o elo entre os deuses e os homens, e o poder como um reflexo da ordem cósmica. Essa primeira era do Império Khmer representa a aurora de uma civilização que ainda estava por atingir seu auge. Uma época em que o sonho de eternidade parecia possível e o poder humano parecia infinito. Uma era em que o homem acreditava ter conquistado a natureza menos, mas que, com o passar dos séculos, descobriria o preço dessa crença. A fundação do Império Khmer não foi apenas o início de uma história grandiosa. Foi o início de uma lição que atravessaria os séculos
a de que toda civilização que constrói sobre harmonia com a natureza floresce, e toda civilização que se afasta dela inevitavelmente declina. O Império Khmer nasceu da água, cresceu pela água e no fim, seria a própria água que escreveria o último capítulo dessa história. A Era Dourada do Império Khmer foi um período em que o impossível parecia uma simples questão de vontade. Foi o momento em que a civilização atingiu o auge de sua força, de sua fé e de sua genialidade. No centro desse apogeu estava um homem cujo nome ecoaria por séculos: Suryavarman II. Ele não foi apenas um rei, foi um arquiteto do sagrado, um estrategista da eternidade, um símbolo de como a ambição humana pode tocar o divino. Sob seu comando, o Império Khmer viveu um tempo de esplendor tão intenso que, ainda hoje, suas ruínas parecem pulsar com a mesma energia que movia os homens daquele século. Suryavarman II ascendeu ao trono no início do século XII, em um momento em que o Império já era uma potência consolidada. Mas sua visão ultrapassava as fronteiras do poder político. Ele queria mais do que governar, queria imortalizar seu nome no tecido do tempo. E para isso buscou uma obra que fosse maior do que qualquer conquista militar, maior do que qualquer reinado anterior. Ele queria um templo que representasse o cosmos, o equilíbrio entre o homem e o divino, e o centro espiritual do mundo Khmer. Assim nascia o sonho de Angkor Wat. A ideia de construir Angkor Wat era mais do que um projeto arquitetônico. Era um gesto de fé e de poder. O templo seria dedicado a Vishnu, o Deus preservador do universo, e sua estrutura deveria refletir a ordem cósmica. Cada torre representaria uma montanha sagrada, cada mural uma história mitológica, cada escadaria uma passagem entre mundos. Suryavarman II compreendia que, na mente do povo, o templo não seria apenas um lugar de culto, mas o próprio coração do império. A construção começou por volta de 1113, e desde o primeiro bloco de pedra, ficou claro que o mundo jamais veria algo igual. Os arquitetos e engenheiros Khmers criaram um sistema de precisão quase sobre-humana. As pedras utilizadas em Angkor Wat eram cortadas com tamanha exatidão que pareciam fundidas entre si, mesmo sem argamassa. Cada detalhe tinha significado simbólico. As 5 torres centrais representavam o Monte Meru e os 5 picos da criação, enquanto os fossos e lagos circundantes simbolizavam o oceano cósmico, que separava o mundo dos mortais do mundo dos deuses. A estrutura, quando vista de cima, formava uma mandala perfeita, menos um diagrama do universo que refletia a harmonia entre o espiritual e o terreno. O tamanho da obra era monumental. Estima-se que mais de 300 mil trabalhadores e milhares de elefantes participaram da construção. O processo levou décadas e exigiu um esforço logístico que desafia a compreensão moderna. As pedras vinham de pedreiras localizadas a mais de 50 quilômetros de distância, transportadas por canais especialmente criados para isso. Era como se toda a civilização Khmer tivesse se tornado uma engrenagem viva. Movida pela fé em seu rei e pela certeza de que participava de algo eterno, a grandiosidade de Angkor Wat refletia o próprio espírito do império. Era o símbolo visível de uma era em que o homem acreditava poder traduzir o divino em pedra. Mas por trás dessa visão existia também uma estratégia política refinada. Suryavarman II sabia que o poder espiritual era o alicerce do poder político. Um templo desse porte unificava o povo em torno de uma crença comum, fortalecia a legitimidade do rei e projetava a imagem de uma nação abençoada pelos deuses. Cada mural, cada escultura, cada inscrição reforçava a ideia de que o rei não era apenas um governante, mas o elo direto entre o céu e a terra. Os relevos esculpidos nas galerias de Angkor Wat são mais do que arte, são uma narrativa visual da alma do império. As paredes contam histórias do Mahabharata e do Ramayana, mas também relatam as próprias vitórias de Suryavarman II em uma das cenas mais famosas. O rei aparece sentado em um trono elevado, cercado por cortesãos e generais irradiando autoridade. Essa fusão entre mito e realidade era proposital. O rei se colocava lado a lado com os heróis e deuses, transformando sua vida em uma continuação da mitologia. Assim, a história humana se tornava sagrada. Durante o reinado de Suryavarman II, o Império Khmer alcançou uma prosperidade impressionante. As rotas comerciais se expandiram até a China e a Índia. As cidades floresciam e as colheitas abundantes sustentavam milhões de pessoas. O sistema hidráulico de Angkor era uma obra-prima do Engonhaya, com bareis e canais que garantiam a irrigação contínua mesmo em períodos de seca. A água era controlada com precisão quase divina, refletindo o domínio que os Khmers tinham sobre o ambiente. Essa capacidade de moldar a natureza era vista como um sinal de favor dos deuses,
uma prova de que o Império vivia em harmonia com o cosmos. Mas o poder de Suryavarman II não se limitava ao território interno. Ele expandiu as fronteiras do Império para além do que seus antecessores haviam alcançado. Sob sua liderança, os exércitos Khmers conquistaram partes do atual Vietnã, Tailândia e Laos, estabelecendo uma rede de influência que fazia de Angkor o verdadeiro centro político do Sudeste Asiático. Sua diplomacia era tão hábil quanto sua força militar. Ele mantinha relações com a China, enviando tributos e recebendo reconhecimento imperial, o que fortalecia ainda mais sua legitimidade. Enquanto o Império prosperava, Angkor Wat avançava em sua construção, tornando-se um reflexo da própria alma do rei. A orientação do templo foi calculada para alinhar-se com o sol nascente durante o equinócio, criando um espetáculo de luz em que o astro parecia coroar as torres centrais. Esse alinhamento não era apenas uma demonstração de conhecimento astronômico, mas uma metáfora viva da relação entre o rei e o cosmos. O nascer do sol sobre Angkor Wat simbolizava o ciclo eterno da criação, a renovação da ordem cósmica e o poder do rei como guardião dessa harmonia. Com o tempo, Suryavarman II passou a ser visto não apenas como um líder terreno, mas como uma manifestação divina. Sua imagem foi incorporada às esculturas e relíquias, e sua presença espiritual pairava sobre o Império. Essa fusão entre homem e Deus, entre política e fé, sustentou o esplendor do período, mas também plantou as sementes de um destino ambíguo. Porque quando o Império se acostuma a enxergar seu rei como um deus, o colapso se torna tão inevitável quanto o pôr do sol após o equinócio. Mesmo após a morte de Suryavarman II, Angkor Wat continuou a ser ampliado e reverenciado. Tornou-se o templo mais sagrado de toda a região, o ponto de convergência entre religião, política e arte. As dinastias posteriores respeitaram sua grandiosidade, mas nenhuma conseguiu igualar a perfeição simbólica e técnica que ele representava. Com o passar dos séculos, Angkor Wat transcendeu seu criador e se tornou o espelho da civilização Khmer, uma síntese entre o sonho humano e a eternidade divina. A arte produzida nesse período alcançou uma sofisticação ímpar. As esculturas deixaram de ser rígidas e ganharam movimento, expressão e delicadeza. Os corpos dos deuses pareciam dançar em pedra, e os rostos esculpidos transmitiam serenidade absoluta. Essa estética refletia o espírito do Império, forte e disciplinado, mas profundamente espiritual. Os templos não eram apenas locais de adoração, eram textos sagrados escritos em linguagem simbólica, compreendida por quem sabia ver além da pedra. Porém, o brilho da Era Dourada escondia as primeiras rachaduras da grandeza. A monumentalidade de Angkor Wat exigiu recursos quase ilimitados, e a manutenção de uma obra tão colossal começou a pressionar a economia. O sistema hidráulico, antissímbolo de prosperidade, tornava-se cada vez mais difícil de administrar. As guerras de expansão consumiam recursos e homens. A sucessão do trono após a morte de Suryavarman II seria turbulenta, e sem sua liderança carismática, o Império enfrentaria o desafio de sustentar o peso de sua própria glória. Mas naquele instante da história nada disso parecia possível. O Império Khmer vivia em estado de êxtase civilizacional. A fé movia a engenharia, a arte servia a política, e a política imitava o cosmos. Era uma sociedade que acreditava ter decifrado o código da eternidade, que via na pedra o meio de dialogar com os deuses. Angkor Wat não era apenas uma construção, era uma oração esculpida, uma tentativa de fixar o divino em forma humana. Essa busca pela eternidade definia o espírito Khmer. Suryavarman II acreditava que o Império poderia transcender o tempo através da beleza, da simetria e da ordem. Ele via na perfeição arquitetônica uma metáfora do equilíbrio universal, e no ato de construir, uma forma de rezar. Cada torre erguida, cada parrai degrovada, era uma declaração de fé na permanência. E de certa forma ele conseguiu. Séculos depois, quando tudo o mais se perdeu, Angkor Wat permaneceu, silencioso, mas vivo, como se guardasse dentro de si o eco de uma civilização que ousou sonhar com a eternidade. A Era Dourada foi o auge de uma jornada que começou com Jayavarman II e sua visão de unir o divino e o terreno. Suryavarman II levou essa visão ao extremo, transformando fé em pedra, poder em geometria e sonho em realidade. O Império Khmer, nesse momento, não era apenas uma potência política, menos era uma metáfora viva do próprio cosmos, em que cada rio representava o fluxo da vida e cada templo, o coração pulsante dos deuses. Mas todo sol, por mais brilhante que seja, carrega dentro de si a semente da sombra. E à medida que o esplendor de Angkor Wat alcançava o céu, o Império começava silenciosamente a descer em direção ao seu crepúsculo. Ainda não era visível, ainda não era admitido, mas o equilíbrio cósmico que sustentava o poder Khmer começava a se inclinar, porque a perfeição, quando alcançada,
deixa de ter para onde crescer. E é nesse ponto que a história muda de direção. A Era Dourada de Suryavarman II foi o momento em que o homem acreditou ter tocado o eterno. Foi o auge da harmonia entre fé, poder e arte. Foi o instante em que o Império se tornou um espelho do cosmos. Mas também foi o prelúdio da queda, o ápice que antecede o silêncio. Angkor Wat, majestoso e imutável, seria tanto o símbolo da glória quanto o testemunho do destino inevitável que todas as civilizações compartilham. A verdade de que tudo o que busca eternidade precisa antes aceitar a transitoriedade. A grandiosidade do Império Khmer parecia indestrutível. Aos olhos do mundo antigo, Angkor era uma joia impossível de ser apagada. Uma civilização tão bem ajustada à natureza que se acreditava abençoada pelos deuses. Mas o que ninguém percebeu foi que a própria força que sustentava o Império menos a água menos seria também a sua ruína. Não por um golpe súbito, não por uma invasão devastadora, mas por algo mais sutil, mais silencioso e inevitável, o colapso do equilíbrio. A morte de Angkor não veio com espadas, mas com secas, enchentes e a lenta deterioração de um sistema que havia se tornado tão complexo que já não podia mais ser controlado por mãos humanas. No auge de sua glória, o Império Khmer havia domado a água com genialidade. O sistema hidráulico de Angkor era o maior e mais sofisticado do mundo medieval. Gigantescos reservatórios, os bareis menos, armazenavam milhões de metros cúbicos de água, interligados por canais, comportas e diques que distribuíam o líquido vital pelas plantações e templos. Essa rede funcionava como o coração de uma criatura colossal, pulsando em harmonia com as estações. Na época das chuvas, acumulava-se o excesso. Durante as secas, liberava-se o necessário. Era um ciclo quase perfeito, um reflexo da própria filosofia Khmer sobre equilíbrio e ordem cósmica. Mas como todo sistema grandioso demais, bastava uma falha para que o todo começasse a ruir. O primeiro sinal de desequilíbrio não foi percebido como ameaça. A região de Angkor começou a enfrentar pequenas irregularidades no regime de chuvas. O clima, que durante séculos havia se mantido estável, passou a oscilar. Os monções se tornaram imprevisíveis. Em alguns anos chovia demais, em outros quase nada. As secas longas forçavam os engenheiros a redirecionar canais, escavar novos leitos e ampliar reservatórios. Nos anos de chuva intensa, o excesso de água rompia diques, inundava plantações e destruía templos. O sistema hidráulico, que antes representava o controle sobre a natureza, começou a se transformar em um campo de batalha invisível, uma guerra entre a ambição humana e as forças incontroláveis do clima. Mas não era apenas o clima que mudava. Dentro do Império, o poder político começava a fragmentar-se. Após a morte de Suryavarman II, a liderança perdeu sua coesão. Os reis seguintes tentaram manter o mesmo esplendor, mas os custos da manutenção de Angkor Wat e de outras construções colossais drenavam os recursos do Império. A população crescia, os campos exigiam mais irrigação, e o sistema, já sobrecarregado, passou a ser alterado sem planejamento unificado. Cada novo governante ajustava os canais e reservatórios à sua maneira, sem compreender o delicado equilíbrio que sustentava o conjunto. Assim, pouco a pouco, a engenharia sagrada de Angkor foi se transformando em um labirinto de erros acumulados. Estudos modernos mostram que por volta do século XIV, a região enfrentou uma das piores secas da história do Sudeste Asiático. Por quase 2 décadas, as monções falharam. Os bereis secharam o solo ratu, e a água menos o sangue da civilização desapareceu. Em desespero, os engenheiros Khmer tentaram adaptar o sistema, escavando novos canais e redirecionando fluxos. Mas quando as chuvas voltaram, vieram com fúria. A terra ressequida não conseguiu absorver a enxurrada, e as enchentes devastaram tudo o que havia sido reconstruído. As comportas cederam, os canais transbordaram, e o que antes era uma rede harmônica de irrigação se transformou em um caos líquido. A água, outrora símbolo de prosperidade, tornou-se o agente da destruição. Esse colapso ambiental coincidiu com outro tipo de tempestade: as invasões estrangeiras. O reino de Ayutthaya, que crescia na região da atual Tailândia, começou a pressionar as fronteiras do império. Tropas avançavam sobre os territórios Khmer, explorando a fragilidade política e econômica do inimigo. As cidades periféricas foram tomadas, as rotas comerciais cortadas. E Angkor, embora ainda monumental, já não tinha a força militar de outrora. Quando os invasores finalmente chegaram às proximidades da capital, encontraram um império esgotado, sustentado apenas pela memória de sua grandeza. Os relatos históricos sobre a invasão de Angkor variam, mas o consenso é que a cidade foi abandonada de forma gradual. Não houve uma queda súbita, um saque total. O que houve foi um esvaziamento lento, silencioso, quase melancólico. As elites migraram para o sul, buscando regiões mais próximas do rio Mekong, onde as condições climáticas eram mais favoráveis. Angkor, uma cidade construída para durar milênios,
começou a ser engolida pela floresta. A natureza paciente e implacável retomou o que era seu. Raízes se infiltraram entre as pedras, árvores brotaram sobre os templos, e o canto dos pássaros substituiu o som das orações e tambores. O declínio do Império Khmer é uma lição universal sobre o preço da grandeza. Ele mostra que até as civilizações mais engenhosas podem ser derrotadas não pela guerra, mas pela própria complexidade que criam. O sistema hidráulico, que por séculos foi fonte de poder, tornou-se sua armadilha. Quanto mais sofisticado ficava, mais dependente se tornava de manutenção e equilíbrio. E quando o clima mudou, o Império descobriu que havia construído sua eternidade sobre um mecanismo frágil, sensível a forças que nenhum rei podia controlar. Esse declínio também teve um impacto espiritual profundo. A relação entre o povo e seus deuses começou a se fragmentar. O hinduísmo, antes dominante, deu lugar ao budismo Theravada, mais simples e introspectivo. Essa mudança marcou uma transição cultural, de uma fé imperial, centrada na divinização do rei, para uma fé pessoal, baseada na impermanência e na aceitação do sofrimento. A religião, de certa forma, refletiu a história do próprio império, uma passagem do poder para a contemplação, da glória para a renúncia. Mas mesmo enquanto o império desmoronava, algo extraordinário acontecia. A memória de Angkor se recusava a desaparecer. Os templos, mesmo abandonados, continuaram a inspirar reverência. O povo local ainda visitava os santuários, ainda acendia velas nas estátuas cobertas de musgo. A cidade sagrada transforma-se em um símbolo de continuidade espiritual, mesmo quando sua estrutura política havia ruído. É como se o próprio espírito Khmer tivesse compreendido uma verdade mais profunda, que a eternidade não está nas pedras, mas naquilo que elas representam. Séculos se passaram e Angkor ficou esquecida pelo mundo exterior. Exploradores europeus que chegaram à região no século XIX ficaram atônitos ao descobrir ruínas cobertas pela selva, torres imensas emergindo de entre as árvores como fantasmas de um passado impossível. Era como se uma civilização inteira tivesse desaparecido em silêncio, deixando para trás apenas monumentos que desafiavam a lógica do tempo. E de certa forma foi exatamente isso que aconteceu. O Império Khmer não foi destruído, ele se dissolveu lentamente no mesmo elemento que lhe deu vida. A água, que um dia foi sua serva fiel, tornou-se seu juiz. E nessa ironia poética, a história de Angkor nos revela um dos maiores paradoxos da humanidade. O de que nossas maiores criações carregam dentro de si as sementes de nossa destruição. A ambição de dominar a natureza, de moldar o mundo à nossa imagem, inevitavelmente cria sistemas que se voltam contra nós quando o equilíbrio se rompe. O colapso de Angkor não é apenas uma tragédia histórica, menos é um espelho. Ele reflete o que acontece quando o homem esquece que sua força depende da harmonia e não do controle. Hoje, estudiosos identificam com precisão os sinais físicos desse colapso. Canais desviados sem planejamento, depósitos de areia onde antes havia água corrente, sedimentos que mostram anos alternados de seca e inundação. É como se o próprio solo contasse a história de uma civilização que lutou contra a natureza até ser vencida por ela. Mas mais do que um fracasso técnico, o declínio de Angkor foi um colapso de percepção, menos a incapacidade de entender que o mundo muda e que a estabilidade é sempre uma ilusão temporária. A morte de Angkor, portanto, não foi o fim de um povo, mas o fim de um modo de pensar. A ideia de que o homem poderia criar eternidade na Terra desmoronou com as pedras dos templos e os canais secos. E foi nesse desmoronamento que nasceu o verdadeiro legado do Império Khmer, a consciência de que toda grandeza deve saber ceder, que toda construção deve aceitar o fluxo do tempo, que a permanência só existe quando há espaço para mudança. Quando observamos as ruínas hoje cobertas por raízes e musgo, não vemos apenas destruição, vemos integração. O que foi construído pelo homem e o que nasceu da terra coexistem em equilíbrio. A selva e o templo são agora uma única entidade, uma fusão de natureza e memória. É como se Angkor tivesse finalmente alcançado a harmonia que sempre buscou, não mais através do controle, mas da entrega. O colapso do Império Khmer é mais do que uma história de decadência. É um lembrete de que a força de uma civilização não está enquanto ela domina, mas enquanto ela compreende o que a sustenta. Angkor caiu porque esqueceu que o poder, quando perde o respeito pela natureza, transforma-se em fraqueza. E ainda assim, ao cair, deixou uma herança que ressoa até hoje, uma advertência e uma inspiração. O fim de Angkor não foi o fim de sua mensagem. O império desapareceu, mas sua filosofia silenciosa continua a ecoar. A de que o homem e a natureza não são inimigos, e sim reflexos um do outro. Quando um tenta subjugar o outro, ambos perdem. Mas quando se equilibram, criam algo que transcende o tempo, menos algo como o Angkor Wat, ainda de pé, mesmo após séculos de abandono. A morte do império foi, no fim, apenas o nascimento de sua eternidade.
O Império Khmer, que por séculos se ergueu como um colosso espiritual e político no coração do Sudeste Asiático, começou a desmoronar lentamente sob o peso das mesmas forças naturais e humanas que um dia lhe deram poder. Seu declínio não foi súbito, nem marcado por uma única invasão ou evento cataclísmico. Foi uma erosão silenciosa, uma decomposição interna que se espalhou como raízes invisíveis, corroendo as fundações de um império que parecia eterno. A glória de Angkor, com seus templos dourados refletidos nas águas serenas dos reservatórios, começou a se apagar gradualmente. As estradas que ligavam o império começaram a se tornar intransitáveis. Os campos férteis deram lugar a terras áridas e as vozes dos monges antes ecoando-nos. Corredores de pedra foram sendo substituídas por um silêncio cada vez mais pesado. Mas o que realmente causou a queda desse império seriam as guerras? Ou a própria água, menos o elemento que sustentou sua grandeza, menos teria se voltado contra ele? Com o passar dos séculos, os governantes Khmer foram se distanciando das origens visionárias que marcaram seus antepassados. O sistema hidráulico monumental, que havia sido o coração pulsante de Angkor, começou a ser negligenciado. Reservatórios gigantescos, os bareis, que antes armazenavam milhões de litros de água, começaram a se encher de sedimentos. Canais intricados, projetados com precisão milimétrica para controlar o fluxo das monções, foram sendo bloqueados pelo tempo e pelo descuido. E quando o equilíbrio delicado entre o homem e a natureza foi rompido, o império começou a pagar o preço. A água, que outrora alimentava colheitas e sustentava cidades inteiras, começou a devastar os campos com inundações imprevisíveis, e nas estações secas, faltava para o plantio. O império que dominava a arte de controlar as chuvas agora se via refém de sua própria engenharia. A mesma genialidade que havia erguido Angkor Wat tornava-se sua ruína. No auge da crise, o império enfrentou um inimigo mais perigoso do que qualquer exército invasor: a instabilidade climática. Pesquisas modernas revelam que o declínio do Império Khmer coincidiu com um período de grandes oscilações climáticas na região. Sequeias severas, seguidas de monções devastadoras, abalaram a base econômica do império. As colheitas falhavam repetidas vezes, o povo passava fome e as revoltas se tornavam inevitáveis. A fé nos deuses e nos reis dulces começou a desmoronar junto com as represas e os templos. Os camponeses, outrora devotos e submissos, passaram a abandonar as terras centrais em busca de sobrevivência. As cidades, outrora vibrantes e cheias de vida, foram sendo tomadas pela selva. O colapso foi lento, doloroso e, em muitos aspectos, inevitável. O Khmer, que havia aprendido a dominar o ciclo das águas, não conseguiu prever que um desequilíbrio natural seria seu maior algoz. Ao mesmo tempo, a estrutura política do império começava a ruir por dentro. Reis sucessores de Jayavarman VII, o último grande monarca, herdaram um império enfraquecido, dividido e incapaz de sustentar o peso de suas próprias ambições. As obras monumentais que antes simbolizavam o poder divino dos governantes passaram a ser vistas como luxos insustentáveis. Os recursos que outrora alimentavam a glória de Angkor começaram a escassear. A corte mergulhou em disputas internas. As fronteiras tornaram-se vulneráveis e os inimigos, siameses, Shan e vietnamitas, menos aproveitaram a oportunidade. O império, agora exaurido, não tinha mais a mesma força militar que um dia o levou a dominar vastas regiões da Indochina. As muralhas que cercavam suas cidades eram mais símbolos de prestígio do que verdadeiras defesas. O brilho espiritual dos reis-deuses foi substituído pelo pragmatismo das alianças frágeis e pelo medo da invasão iminente. As invasões siamesas marcaram o golpe final no coração do império. Em meados do século XIV, o reino de Ayutthaya, em expansão, iniciou uma série de campanhas contra o território Khmer. Angkor, já enfraquecida, resistiu como pôde, mas a cidade já não era a fortaleza invencível de outrora. Quando as tropas siamesas invadiram Angkor em 1431, o símbolo máximo do poder Khmer foi saqueado. Crônicas falam de templos queimados, estátuas destruídas e a fuga em massa dos habitantes. O que antes era o centro espiritual e político do Sudeste Asiático tornou-se uma sombra do passado. O império, que por séculos desafiou as forças da natureza e dos homens, agora sucumbia em silêncio. Angkor foi abandonada, engolida pela floresta tropical, e por quase 400 anos permaneceu esquecida, menos um fantasma de pedra perdido entre as árvores, guardando segredos que o tempo se recusava a revelar. Mas o declínio do Império Khmer não deve ser visto apenas como uma tragédia. Dentro de sua queda há uma mensagem profunda, quase profética. A relação entre o homem e a natureza, entre a ambição e o equilíbrio, estava no centro dessa história. O império construiu sua grandeza controlando as águas menos, mas esqueceu que
O poder sobre a natureza exige humildade. Quando o equilíbrio foi quebrado, a natureza respondeu com força devastadora. Esse mesmo ciclo se repete de forma simbólica na história moderna. Civilizações que desafiaram os limites naturais, que exploraram demais, que acreditaram ser invencíveis, enfrentaram o mesmo destino que Angkor. É como se o colapso do Império Khmer fosse um aviso gravado nas pedras dos templos. Todo império que perde o equilíbrio com o mundo que o sustenta está condenado a cair. E é impossível não perceber o eco dessa história nos desafios que enfrentamos hoje. O colapso ecológico que devastou Angkor é um espelho perturbador das crises ambientais contemporâneas. As mudanças climáticas que hoje ameaçam o planeta já mostraram sua força naquele antigo império. A seca, a escassez de alimentos, as migrações forçadas, tudo isso já aconteceu antes, séculos atrás, no coração do Camboja. A lição que emerge das ruínas de Angkor é clara. A natureza não é inimiga nem serva. É uma força que exige respeito. O Império Khmer não caiu apenas porque faltou água, mas porque perdeu a harmonia com o ciclo que a mantinha viva. Sua tecnologia, por mais avançada que fosse, não pôde substituir o equilíbrio. E esse é o tipo de sabedoria que talvez o mundo moderno precise redescobrir antes que seja tarde demais. O destino de Angkor também simboliza algo mais íntimo: a fragilidade da glória humana diante do tempo. Tudo o que é erguido com poder e ambição está sujeito ao esquecimento. As torres de Angkor Wat, que um dia refletiam o nascer do sol sobre o maior império da região, foram engolidas por raízes e musgos, como se a própria terra reclamasse aquilo que era seu por direito. No entanto, há algo de profundamente comovente nesse processo, porque mesmo em ruínas, Angkor não desapareceu. Ela sobreviveu como um sussurro do passado, uma lembrança de que o esplendor humano pode se apagar, mas sua essência, menos o desejo de criar, compreender e transcender, permanece. E talvez por isso, ao caminhar entre as pedras silenciosas dos templos, muitos sintam uma presença viva, como se o espírito do império ainda estivesse ali, observando, esperando que aprendamos o que eles não conseguiram compreender a tempo. A queda do Império Khmer é uma história de paradoxos. Um império destruído pela mesma água que o fez florescer. Uma civilização perdida que, ao ser esquecida, encontrou sua imortalidade. Sua ruína se transformou em símbolo. O que restou de Angkor não foi apenas uma cidade abandonada, mas um monumento eterno à condição humana, menos a nossa capacidade de construir o impossível e de Pudgeclow, Emsilâncio. Ao longo dos séculos, viajantes e exploradores redescobriram essas ruínas com assombro, e cada pedra parecia contar uma história sobre orgulho, engenho e redenção. É como se o tempo tivesse deixado ali uma mensagem escrita em pedra. Tudo o que o homem domina, mas não compreende, acabará se voltando contra ele. O império caiu, mas sua sabedoria permanece, gravada nas águas secas e nas raízes que hoje abraçam suas paredes. Assim, o declínio do Império Khmer não é apenas um capítulo de uma história distante. É um espelho que reflete os ciclos que definem todas as civilizações, inclusive a nossa. Onde há poder, há fragilidade. Onde há progresso, há risco. E onde há grandeza, há sempre uma sombra de destruição à espreita. O que Angkor nos ensina é que a verdadeira força de uma civilização não está em seus templos ou tecnologias, mas em sua capacidade de viver em harmonia com o mundo que a sustenta. Porque quando essa harmonia é quebrada, o colapso não é apenas inevitável, é natural. E talvez no fundo o verdadeiro legado de Angkor não esteja em suas pedras, mas no silêncio que ficou depois delas, o aviso de que nenhum império, por maior que seja, pode escapar da lei do equilíbrio. Mesmo após seu colapso político, o espírito do Império Khmer nunca desapareceu completamente. Ele se dissolveu nas florestas, nas tradições e na memória coletiva do povo cambojano, permanecendo como uma presença quase mística, um eco que resiste ao tempo. O legado Khmer não é apenas arqueológico, mas simbólico e espiritual. Angkor Wat hoje não é apenas uma ruína magnífica, menos é um lembrete silencioso da engenhosidade humana e da fragilidade que acompanha toda forma de poder. Séculos depois de seu abandono, quando exploradores europeus redescobriram suas muralhas cobertas pela selva, o mundo ficou em choque. Como uma civilização tão avançada, capaz de erguer o maior monumento religioso do planeta, pôde desaparecer quase sem deixar rastros escritos? Essa pergunta, mais do que qualquer outra, reacendeu a chama da curiosidade global. Angkor deixou de ser apenas um símbolo do passado cambojano e se tornou um monumento universal à busca humana por significado, equilíbrio e permanência. Hoje, Angkor Wat é um dos maiores patrimônios culturais da humanidade, visitado por milhões todos os anos. Mas o que muitos não percebem é que cada pedra daquele templo conta uma história sobre o tempo, o poder
e a relação do homem com a natureza. Os detalhes esculpidos em suas paredes menos batalhas míticas. Dançarinas celestiais, reis e dulces, não são apenas arte, são registros de uma visão de mundo em que o divino e o humano eram inseparáveis. Em Angkor, tudo era simbólico. O eixo central do templo representava o Monte Meru, o centro do universo na cosmologia hindu. Os muros concêntricos e os fossos que o cercam simbolizavam os oceanos cósmicos e as camadas do cosmos. Quando o sol nasce e seus primeiros raios atravessam as torres do templo principal, o que se revela não é apenas beleza, menos é uma mensagem arquitetônica sobre a harmonia entre o homem e o universo. Essa cosmovisão gravada em pedra talvez seja o maior legado que os Khmer deixaram para o mundo. A noção de que a verdadeira civilização nasce quando o poder humano se alinha ao ritmo do cosmos, e não quando tenta dominá-lo. No entanto, o legado Khmer vai além da espiritualidade e da arquitetura. Ele vive na forma como o povo cambojano compreende a sua própria identidade. Após séculos de colonizações, guerras e ditaduras, Angkor tornou-se o coração simbólico da nação. A imagem de Angkor Wat está estampada na bandeira do Camboja, menos um gesto poderoso, que carrega em si um renascimento. É como se o país, ao olhar para suas ruínas, encontrasse novamente o sentido de quem é e de onde veio. A pedra que um dia foi esquecida pela selva agora se tornou a alma de um povo que sobreviveu a todos os seus colapsos. O renascimento cultural do Camboja, especialmente após os horrores do regime do Khmer Vermelho, tem em Angkor seu farol silencioso. Onde antes havia destruição, hoje há reverência. Onde antes havia esquecimento, agora memória. O templo que outrora simbolizou a glória de um império agora simboliza a resiliência de um povo. Mas há algo mais profundo no legado Khmer. Ele é também uma lição ecológica. Por trás das pedras e dos mitos, o que o Império Khmer deixou foi uma mensagem sobre o equilíbrio entre civilização e natureza. O sistema hidráulico de Angkor, uma das maiores obras de engenharia da história, não foi apenas uma solução prática para irrigação. Ele era a expressão de uma filosofia. Cada canal, cada reservatório era construído de forma a trabalhar com o fluxo natural das chuvas e das monções, e não contra ele. A água era sagrada, uma divindade a ser respeitada e entendida. Quando o Império perdeu essa reverência e passou a explorar o sistema de forma excessiva, as consequências vieram. Esse colapso ecológico antecipou em séculos o que hoje chamamos de crise climática. E é por isso que o estudo do Império Khmer tornou-se tão relevante para cientistas e historiadores modernos. Nas ruínas de Angkor estão respostas sobre como civilizações inteiras podem sucumbir por ignorar os limites da natureza. Menos e, mais importante, sobre como podem renascer ao reconhecê-los. O legado também se manifesta na forma como a engenharia, a arte e a fé se uniam em harmonia. Cada pedra colocada em Angkor não era apenas um tijolo, mas uma oferenda. Cada linha, cada ângulo, cada torre foi pensada para refletir uma ideia espiritual. O templo não era construído apenas para os olhos humanos, mas para o universo. Essa integração entre técnica e transcendência é algo que o mundo moderno perdeu e que talvez precise reencontrar. Enquanto nossas cidades são erguidas com pressa e destruição, Angkor foi construída com uma paciência quase divina. A grandiosidade Khmer nasceu de uma relação profunda entre arte e cosmos, entre o visível e o invisível. É por isso que, mesmo em ruínas, ela ainda inspira espanto. Não se trata apenas de um feito arquitetônico, mas de uma linguagem espiritual esquecida, uma linguagem que fala de propósito, de conexão, do significado, e que talvez explique por que Angkor jamais foi verdadeiramente abandonada. A arqueologia moderna, ao estudar os segredos do Império, revelou algo surpreendente. Angkor nunca foi completamente destruída. Ela se transformou. Os templos foram sendo absorvidos pela floresta, mas os aldeões, monges e peregrinos continuaram vivendo nos arredores. A cidade não morreu, ela foi assimilada pelo tempo. Isso nos mostra que o fim de uma civilização não significa necessariamente seu desaparecimento. Significa às vezes uma metamorfose. A sabedoria Khmer se dissolveu na cultura local, nas práticas agrícolas, nos rituais, na língua e nas crenças populares. Mesmo quando o mundo ocidental só enxergava ruínas, os cambojanos sabiam que Angkor estava viva. E essa continuidade silenciosa, essa fidelidade ancestral, é uma das provas mais tocantes da força de um legado espiritual. Nos últimos anos, Angkor também se tornou um símbolo global de sustentabilidade e conservação. Cientistas, historiadores e ambientalistas olham para o Império como um estudo de caso. O que aconteceu ali, menos a ascensão, a queda e o renascimento, é uma história que se repete no planeta em escala maior. As civilizações modernas, como o Império Khmer, dependem de sistemas complexos para controlar recursos naturais e estão à beira de enfrentar desequilíbrios semelhantes. Ao compreender o que levou Angkor ao colapso,
Estamos, de certa forma, olhando para um espelho do nosso próprio futuro. E a lição que emerge é clara. Tecnologia sem consciência leva à ruína. O verdadeiro progresso é aquele que respeita o ritmo do mundo natural. O império que caiu pela água pode, séculos depois, ensinar o mundo a sobreviver por ela. O fascínio global por Angkor Wat também revela algo sobre a alma humana, nossa busca por eternidade. Há algo profundamente simbólico em uma civilização que ergueu pedras para desafiar o tempo e perdeu. Mas o que é mais belo é que, mesmo na derrota, o Império Khmer venceu de outra forma. Porque ao tentar construir o eterno, ele acabou se tornando eterno. As pedras que resistem ao sol e à selva, as inscrições que ainda falam de deuses esquecidos, os rostos serenos das Apsaras que dançam nas paredes há quase 1000 anos, tudo isso é uma vitória sobre o esquecimento. O império que desmoronou na Terra renasceu na memória. E esse talvez seja o destino de todas as grandes civilizações: desaparecer fisicamente, mas continuar existindo como ideia, como símbolo, como advertência. Ao olhar para Angkor hoje, não vemos apenas ruínas, vemos uma mensagem gravada em pedra que diz: nada é permanente, mas tudo pode ser lembrado. O Império Khmer nos lembra que a verdadeira imortalidade não está em construir algo indestrutível, mas em deixar algo que continue a inspirar. E é por isso que, mais de 800 anos depois, Angkor ainda fala conosco. Fala do poder, de fé, de queda, de equilíbrio. Fala sobre nós mesmos. Seu legado não é apenas uma herança cultural, mas uma reflexão viva sobre o que significa ser humano. Menos criar, dominar, errar e, finalmente, aprender. No fim, o Império Khmer não desapareceu. Ele apenas mudou de forma, vive no olhar de cada viajante que contempla o nascer do sol sobre Angkor Wat, nas orações dos monges que ainda acendem incensos entre as pedras, nos estudos dos cientistas que buscam entender seu sistema de água, e na bandeira que tremula sobre Phnom Penh. O império que caiu pela água agora inspira um mundo que luta para não se afogar em sua própria ambição. E se existe uma última lição deixada por Angkor, talvez seja esta: toda civilização que entende que não é maior do que o rio que a sustenta, pode enfim encontrar a verdadeira eternidade. A história do Império Khmer é uma espiral que começa na glória e termina na sabedoria. E como toda grande civilização, ela nos deixa uma herança que vai muito além de pedras e ruínas. Ela nos deixa perguntas. O que realmente destrói um império? O tempo, o clima, o orgulho humano. Essa é a reflexão que deve ecoar em cada mente que contempla as torres de Angkor Wat, iluminadas pelo nascer do sol. Porque, por trás da beleza que ainda sobrevive, há um aviso gravado com o peso da eternidade. Toda civilização que ignora seus limites será engolida por eles. E esse ensinamento não pertence apenas ao passado. Ele pertence ao agora, ao mundo moderno que repete os mesmos erros de Angkor, acreditando que a tecnologia e o progresso podem substituir o equilíbrio com a natureza. O colapso do Império Khmer não foi apenas uma tragédia antiga, mas um espelho do que pode acontecer quando a humanidade perde o senso de medida. A queda de Angkor não é uma história distante. É uma profecia viva. Hoje, as mesmas forças que um dia devastaram o coração do Império estão novamente em movimento, mas em escala planetária. As secas prolongadas, as enchentes violentas, o desequilíbrio ecológico são sintomas que ecoam o destino Khmer. E assim como eles, acreditamos que podemos controlar a natureza com represas, máquinas e cálculos. Esquecemos que a natureza não é algo a ser dominado, mas compreendido. Quando os engenheiros de Angkor construíram seu sistema hidráulico, eles não o viam como uma conquista sobre a natureza, mas como uma colaboração com ela. E é exatamente essa sabedoria que o mundo moderno precisa redescobrir. Porque cada cidade que se ergue sobre o concreto, cada floresta derrubada em nome do crescimento, cada rio contaminado pelo excesso repete o mesmo erro ancestral. Não é apenas o clima que está mudando, é o equilíbrio que está sendo destruído. E, como Angkor, podemos nos encontrar diante do mesmo abismo. Uma civilização incapaz de sustentar a si mesma. Mas assim como os Khmer, nós também temos a chance de aprender com o colapso. O verdadeiro legado de Angkor não é a ruína menos, é o aprendizado escondido dentro dela. Quando exploradores redescobriram seus templos, não encontraram apenas vestígios de uma era perdida, mas um manual silencioso sobre a sobrevivência. Angkor nos ensina que toda civilização nasce, floresce e morre não por acaso, mas por causa de suas escolhas. Quando há equilíbrio entre o homem e o ambiente, o império floresce. Quando há exploração e arrogância, o império se fragmenta. Esse ciclo, visível nas pedras do Camboja, é o mesmo ciclo que hoje molda o destino da humanidade. E se soubermos ouvir o que Angkor ainda sussurra,
talvez possamos escapar daquilo que ela não conseguiu evitar. Há algo profundamente humano nessa história, porque o colapso do Império Khmer não é apenas um evento histórico. É uma metáfora da alma humana. Cada um de nós carrega dentro de si uma Angkor, um império de sonhos, ambições e construções mentais, que quando perdem o equilíbrio, desmoronam. O excesso, o orgulho e a desconexão com o essencial nos fazem ruir por dentro, do mesmo modo que a água fez ruir o império. O declínio Khmer pode ser visto como uma alegoria da própria condição humana. A eterna luta entre criação e destruição, entre controle e entrega, entre o desejo de ser eterno e a inevitabilidade do tempo. Angkor Wat, com suas torres apontando para o céu, é o símbolo máximo dessa busca, menos uma tentativa de tocar o divino e, ao mesmo tempo, um lembrete de que tudo o que sobe um dia volta à terra. Mas, se há destruição, há também renascimento. E o renascimento de Angkor é uma das maiores provas de que a grandeza nunca desaparece completamente. Hoje, séculos após sua queda, Angkor Wat é novamente o coração do Camboja. Sua imagem na bandeira nacional é um símbolo de superação, uma lembrança de que mesmo o que cai pode se reerguer. Essa é uma mensagem poderosa em tempos de incerteza global. Se o império que caiu pela água pôde renascer como símbolo de identidade e esperança, talvez o mundo moderno também possa encontrar seu caminho de volta ao equilíbrio. Porque no fundo a lição Khmer é uma lição sobre humildade. A natureza sempre vence, mas ela também sempre oferece uma segunda chance àqueles que aprendem a ouvi-la. E é exatamente isso que torna o legado do Império Khmer tão atual. Em um mundo onde falamos sobre sustentabilidade, colapso climático e desequilíbrio global, Angkor se ergue como uma advertência silenciosa e uma inspiração. Ela nos mostra o que acontece quando a humanidade acredita que pode existir separada da natureza menos e também o que é possível quando encontramos harmonia com ela. Cada pedra de Angkor é um lembrete de que o progresso sem propósito é autodestruição, e que a verdadeira grandeza está na conexão, não no controle. Ao olhar para o passado Khmer, não estamos apenas estudando história menos, estamos olhando para o mapa do nosso próprio destino. E o que esse mapa revela é simples e implacável. Toda civilização que esquece de onde veio, esquece também para onde está indo. Mas mesmo diante da queda, há algo sublime em Angkor. Porque o império, embora tenha perecido, transformou-se em sabedoria. Suas ruínas não são apenas cicatrizes, são livros abertos sobre o tempo. E talvez seja por isso que Angkor continua a atrair peregrinos, estudiosos e sonhadores de todo o mundo. Há um mistério ali que não pode ser explicado apenas pela ciência ou pela história. Menos. É como se o próprio tempo tivesse deixado uma mensagem, esperando ser decifrada. Ao caminhar por seus corredores silenciosos, é possível sentir algo que vai além do passado. É a sensação de que o ser humano, por mais que caia, sempre tenta se levantar. E essa tentativa é o que nos torna eternos. A lição final do Império Khmer é essa. O poder destrói, mas o equilíbrio liberta. A glória é passageira, mas o aprendizado é imortal. Angkor caiu, mas sua queda foi também uma semente. Hoje, enquanto enfrentamos crises ambientais, políticas e existenciais, podemos olhar para aquelas ruínas e entender que há um ciclo inevitável, mas não um destino fixo. Podemos escolher reconstruir com sabedoria, ao invés de repetir os erros do passado, porque a verdadeira força de uma civilização não está em dominar a natureza, mas em coexistir com ela. E o Império Khmer, ao mesmo tempo em que caiu pela água, nos mostrou que é possível renascer por ela. E talvez seja por isso que, ao final desta jornada pela história de Angkor, o sentimento que fica não é de perda, mas de reverência. Reverência ao engenho humano, à beleza efêmera, ao poder da natureza e ao ciclo eterno de criação e destruição que nos define. Angkor Wat permanece de pé não apenas como um monumento do passado, mas como guia para o futuro. Suas torres, apontando para o céu, continuam a nos lembrar que tudo o que é construído na Terra está sujeito ao tempo, mas tudo o que é construído com sabedoria pode atravessar séculos. Assim, o Império Khmer não desapareceu. Ele apenas mudou de forma transformando-se em sabedoria, em símbolo e em aviso. E essa talvez seja a mensagem mais importante deixada por Angkor. Nenhuma queda é definitiva quando há consciência. Por isso, quando este documentário chega ao fim, o convite é simples, mas profundo. Olhe para o passado e veja o reflexo do presente. Aprenda com Angkor. Questione o mundo em que vivemos e o império que cada um de nós está construindo dentro de si. Porque, no fim das contas, toda história sobre ascensão e queda é também uma história sobre nós. O Império Khmer, erguido pela água e destruído por ela, continua a sussurrar a mesma lição há quase 1000 anos. O equilíbrio é a única forma de eternidade. E talvez,
Se conseguirmos ouvir essa voz antes que o silêncio do colapso volte a cair, ainda haja tempo de construir algo que dure não apenas na pedra, mas na consciência humana.